Fala pessoal, professor Maurício aqui novamente para a gente gravar o segundo exercício de tensões térmicas, tá? Então dessa vez eu peguei um exercício do livro do Beer Johnson. Então vamos dar uma olhada aqui no exercício. Então o nosso exercício é esse aqui, é o 2.60 do livro lá do Beer Johnson, tá? Então deixa eu dar uma lida com vocês e a gente já vai resolvendo. Então olha só. Na temperatura ambiente, no caso 20 graus, existe um espaçamento de meio milímetro entre as extremidades das barras mostradas na figura. Algum tempo depois, quando a temperatura atingir 140 graus Celsius, determine a tensão normal na barra de alumínio e a sua variação de comprimento. Então, olha só. Tenho aqui do lado esquerdo uma barra de alumínio e tenho aqui do lado direito uma barra de aço inoxidável, né? Então são dois materiais diferentes. Entre as barras a gente tem meio milímetro de espaçamento. O que acontece? Inicialmente você está a 20 graus, mas aí a temperatura sobe para 140. Então o importante é esse gradiente, essa variação de temperatura, né? 140 menos 20 vai dar 120 graus Celsius, ou seja, esse conjunto sofreu um ΔT, uma variação de temperatura de 120 graus. O que vai acontecer? Essa peça vai aumentar de tamanho e essa peça também vai aumentar de tamanho. Então elas vão dilatar. Então elas dilatam, vão aumentando de tamanho até que elas se encostam. Quando encostar, muito provavelmente essa temperatura vai fazer com que elas ainda continuem tentando aumentar o comprimento. Ou seja, uma barra encosta na outra, nessa dilatação, e vai surgir uma reação de compressão. Ou seja, antes de encostar, não tem tensão nenhuma. Ela está aumentando de tamanho devido à temperatura. Encostou, uma forçando a outra, acaba surgindo uma compressão nas barras, tá? Então, esse conceito é importante para a gente resolver aqui o exercício. Então, vamos lá. Então, já deixei aqui separado, só as barras e os dados. E o que a gente tinha comentado é o seguinte: a essa barra aumentando de tamanho, uma encosta na outra, elas se forçam, gerando aqui uma reação de apoio de compressão. Tá bom? Percebam que a soma de forças horizontais continua sendo zero, P desse lado e P desse outro, não tem nenhuma força adicional aqui. Então, significa o seguinte, que se eu conseguir determinar essa força P, essa já é a força atuante em cada uma das barras que aparecem aí, tá bom? Então, fica tranquilo aí, depois que eu determinar a força, eu posso determinar tensão, deslocamento, o que eu quiser. Então, vamos lá. Qual que é o nosso passo a passo? Ó, a gente vai escrever que a dilatação, ou ΔL, variação de comprimento da barra de alumínio, mais a variação de comprimento da barra de inox vai ser meio milímetro, ou seja, esse espaçamento. No primeiro exercício que a gente fez, era um trecho só, estava preso, o ΔL, ou essa dilatação, era zero, porque estava preso. Aqui está preso também, mas tem esse espaçamento aqui de meio milímetro. Então, as barras estão livres para dilatar nessa faixa de meio milímetro. Depois que encostou uma na outra, aí não dilata mais, tá bom? Então, ela vai ficar uma força na outra. Então, por isso que a gente escreve isso, o ΔL do alumínio mais ΔL do inox igual a meio milímetro. Cada uma das barras, por exemplo, a barra de alumínio, é aquela relação do exercício anterior. Você vai fazer que o ΔL da temperatura mais o ΔL da força. Isso representa o ΔL do alumínio, tá? E do aço inox, mesma coisa. ΔL de temperatura mais ΔL de força. Aí você vai juntar essas informações, vai colocar junto a variação de temperatura, alfa delta TL, o ΔL de força, e essas duas parcelas substituindo em cada barra, alumínio e inox. Imagina o tamanho que vai ficar a equação aqui, Ó, dá uma olhada aqui, ó. Ainda nem substitui os valores,
mas eu tenho uma parcela do alumínio, isso que é importante vocês notarem, uma parcela do alumínio, outra parcela do inox, a soma das duas vai dar meio milímetro, tá bom? Meio milímetro. É claro, né, que lembra lá que a força vai ser de compressão, eu não vou substituir o sinal aqui, tá bom? Eu vou calcular simplesmente a força P e vocês vão perceber que essa força vai dar negativa, comprovando a compressão que a gente está citando aqui com vocês, tá? Então vamos substituir os valores? Vou colocar aqui na próxima tela, ó. Então olha só, os valores que eu comentei, ó. Substituindo, olha o tamanho que fica a equação, né? Então do lado do alumínio, coeficiente de dilatação térmica, né, no caso linear, 23 vezes 10 a menos 6, está aqui. O ΔL de temperatura, a gente comentou, desculpe, o ΔT de temperatura, que a gente havia comentado, 120 graus, tá bom? O comprimento da barra de alumínio está aqui, ó, a cota 300 milímetros. Mais a parcela de força, então é a força vezes o comprimento de 300, dividido pela área, então ele já deu a área aqui, ó, para a gente ganhar tempo, 2.000 milímetros quadrados, e o módulo de elasticidade do alumínio, ele deu 70 GB, eu passei aqui para 75.000, né, megapascal, tá bom? Agora, a parcela do aço inox, 17,3 10 a menos 6, tá aqui. 120 é a variação de temperatura e 250 é o comprimento dessa barra, tá bom? Então a gente tem aí esse comprimento 250, mais a parcela aqui de força, então a força P vezes 250 dividido por 800, ó, aqui a área, 800 milímetros quadrados, e o aço inox tem um E igual a 190 gigapascal, passei para mega também. Tudo isso igual a meio milímetro, certo? Resolve essa continha e tira o valor de P. Então, olha só, né? 232.390 newtons, ou seja, passando para quilonewton, aproximadamente 232,4, vai, né? 39,4 quilonewton, tá? Essa é a força gerada nas barras de alumínio e de aço inox, tá? Então, inicialmente, a gente tem aí essa folga de meio milímetro, tá? Depois ela encosta e aí que começa a tensionar. Perceba o seguinte, né? Se ela já partisse da condição encostada, se esse valor fosse zero, essa força seria muito maior, tá bom? Então, às vezes esse espaçamento aí diminui o tensionamento e é importante, que nem a gente já comentou, para os casos aí que envolvem flambagem, tá? Então, fiquem atentos aí depois nos tópicos que a gente vai passar para vocês. Então, vamos lá. Primeiro item aí que o exercício pediu era a força. Vamos aqui ao próximo cálculo, tá? Então, o próximo cálculo é o quê? Você calcular a tensão, né? Então, qual que é a tensão? Tensão é força dividido por área. Então, ele perguntou da barra de alumínio, tá? Então, eu peguei essa força que a gente acabou de calcular e dividi por 2.000. Então, essa é a tensão gerada na barra de alumínio, 116,2. Ele não pediu da barra de aço inox, mas é tranquilo, tá? Você pega a mesma força, que é a que age aqui, e divide pela área de 800, se ele tivesse pedido, tá bom? Então, eu só calculei da barra de alumínio. E o outro cálculo, ele que é o ΔL da barra de alumínio, tá? Então, olha só aqui o cálculo. Então, usando a mesma força, a gente vai ter que lembrar que o ΔL do alumínio era o ΔL de temperatura mais o ΔL de força, tá bom? Então, é basicamente essa equação que a gente vai usar. Então, alfa ΔTL mais PL sobre AE. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou substituir esses valores todos, tá? E aqui, obrigatoriamente, eu vou colocar essa força negativa, tá? É uma força de compressão. Eu conheço a força, vou ter que pôr esse valor aqui para poder chegar no resultado que a gente precisa. Então, olha só, 23 10 a menos 6 vezes 120 vezes 300, mais
A força aqui que é negativa, deixei em Newton, 232,390, vezes 300 milímetros, que é o comprimento, área 2.000 e o módulo 75.000 megapascal, tá? Ao resolver essa conta, a gente chegou num resultado de 0,363 milímetros. Isso é o que a barra de alumínio consegue dilatar, né? Ela consegue aumentar de tamanho, 0,363. Tá? O exercício não pediu, né, o ΔL da barra de aço inoxidável. Tá? Então, seria uma opção aí para vocês fazerem. Peço que vocês façam para treinar, mas eu já até adianto a resposta. Eu vou pegar a calculadora aqui. Lembra que o ΔL total, o que dá para essa barra ou essas duas barras deformarem juntos é 0,5 milímetro. Se a barra de alumínio conseguiu dilatar aqui 0,363, então eu vou fazer aqui, ó, meio menos 0,363. Isso aí vai dar 0,137 milímetros. Tá? Então, se vocês quiserem fazer a continha para outra barra, vai ter que dar 0,137. Façam isso aí para ver se bate ou não o resultado. Tá bom? Então, nosso exercício de hoje é isso aí. Tá? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.